Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos tratar acerca de um assunto bastante relevante nos dias de hoje. Então já vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito, deixa teu like, ativa o sininho das notificações e nos vemos logo depois da vinheta, tá bom? Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Glória a Deus. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Eu irei tratar acerca de um assunto bastante relevante em nossos dias e pouco discutido hoje dentro das igrejas cristãs, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós iremos falar acerca das questões de contendas, iras, pelejas, dissensões, inimizades. Então, são obras da carne que, quando praticadas sem que haja um arrependimento sincero e verdadeiro, a pessoa corre o risco de perder a salvação eterna. Então, principalmente nós, os ministros, nós precisamos buscar de Deus o discernimento para nós conseguirmos identificarmos essas contendas, essas brigas, essas discórdias que muitas vezes acontecem dentro da igreja. A gente precisa aprender a agir com sabedoria para que possamos instruir os irmãos a viverem em paz uns com os outros. Glória a Deus. E Paulo, olha o que ele fala no versículo 23. Ele começa dizendo assim, ó: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Glória a Deus. Então, existem algumas discussões que são muitas vezes iniciadas até mesmo dentro da igreja, que são questões loucas e que não devem nem ser debatidas por cristãos. Essas coisas absurdas que muitas vezes acabam levando o cristão a se envolver em uma série de obras da carne. E nós precisamos pedir de Deus o discernimento para nós identificarmos a origem dessas contendas. Nós vemos na Bíblia que muitas vezes os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus, eles chegavam até o Senhor Jesus fazendo perguntas para Jesus, e a palavra de Deus nos mostra claramente que eles não vinham à procura de conhecimento, eles não queriam aprender a palavra. Eles iam tentar o Senhor Jesus, pegar o Senhor Jesus de alguma falha para depois acusá-lo. Isso é uma estratégia maligna do diabo. Glória a Deus. Então,
nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Existem irmãos que chegam até nós porque eles querem tirar dúvidas. É diferente. A gente vê que a pessoa, ela realmente quer aprender a palavra. Mas existem pessoas que chegam com as famosas e velhas perguntas farisaicas. Eles não estão querendo aprender a palavra. Eles estão querendo discutir, debater, atacar os ministros, tentá-los e depois acusá-los. Esse espírito revolucionário, ele é diabólico aos olhos de Deus. Então, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para sabermos a hora de nós falarmos e a hora de nós permanecermos em silêncio. Deus está falando aqui que existem debates, questões que são loucas, que não edifica ninguém, não vai ajudar no crescimento espiritual, no conhecimento das coisas de Deus, e o máximo que vai acontecer é levar a contendas e mais contendas. E aí Deus diz assim no versículo 24. Glória a Deus. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Glória a Deus. Olha só. Olha só o que é que Deus está falando para nós. A um servo de Deus não convém contender. Então, quando nós percebermos que a conversa ela está saindo daquilo, do padrão que a palavra de Deus nos ensina, e que essas coisas irão nos levar a uma futura contenda, nós precisamos agir com sabedoria. Olha o que Deus está falando. A um servo de Deus não convém contender, mas antes ser sábio, apto para ensinar, não para brigar. Preste atenção. O fato do servo de Deus, do ministro do Evangelho, ele ser apto para ensinar a palavra, não quer dizer que ele tenha que entrar em discussões inadequadas para um cristão. Brigar, discutir, isso não é o que Deus nos ensina na palavra dele. Tem horas que o silêncio é a coisa mais importante a ser feita. Glória a Deus. Nós já sabemos que o servo de Deus é sofredor. Então ele está sujeito a todo tipo de críticas, sejam construtivas ou destrutivas, e na maioria das vezes são destrutivas as críticas que vêm até nós. As pessoas do mal, que estão muitas vezes dentro da igreja com a capa de cristão, mas são lobos, elas só têm a aparência de cristãos, mas não são. Não são.
elas têm interesses pessoais, particulares, que está acima de Deus, acima da sua palavra. É por isso que nós precisamos agir com paciência. Nós precisamos agir em espírito e não pela carne. E Deus nos ensina na sua palavra como que nós devemos prosseguir. O apóstolo Tiago diz na primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, ele diz assim, glória a Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Glória a Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja que Deus ele está nos orientando a aprendermos a ouvir para depois nós falarmos. Existem pelo menos 3 palavras no grego que são traduzidas como ira. E nós vamos analisá-las aqui na palavra de Deus para nós entendermos o que é que o apóstolo Tiago está tentando nos transmitir. A primeira palavra que se encontra aqui em Tiago 1:20, o texto que nós vimos, que é a palavra orge, que quer dizer raiva, movimento ou agitação da alma, impulso, desejo. Ou seja, na verdade, o que Tiago está nos ensinando aqui é acerca dos perigos que nós corremos quando nós nos iramos. O sentido aqui é de você agir por impulso. É uma agitação na alma da pessoa. E a pessoa acaba agindo por impulso, e isso é uma coisa natural do ser humano. Glória a Deus. Por que você acha que ele está falando assim, que a ira do homem não opera a justiça de Deus? Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, e versículos 26 e 27, Paulo diz assim, ó, glória a Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. Olha só, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que existe a possibilidade de um ser humano ele se irar e não pecar contra Deus. A palavra no original aqui é parogismos, que traduz como ira, mas tem um sentido de indignação. Glória a Deus. Isso explica o porquê que Paulo está falando aqui, irai-vos e não pequeis. Agora tem uma ressalva que nós precisamos entender aqui. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja,
Você pode até se irar, você pode ter um momento de raiva, mas você não pode deixar que essa raiva ultrapasse o pôr do sol, porque aí você já estaria em pecado, e como diz no versículo 27, já estaria dando lugar ao diabo. Glória a Deus. Essa forma de se irar, ela é permitida pela palavra de Deus. A ira, para que não seja um pecado, ela tem que estar dentro da justiça divina. Ela não pode sair fora da justiça divina, senão é pecado, não é mais um simples momento de raiva. Esse tipo de ira aqui é permitido pela palavra de Deus. O Senhor Jesus se irou-se desta maneira quando ele entrou no templo, estava lá as pessoas vendendo dentro do templo, transformando a casa de Deus em covios de ladrões, e Jesus entrou e ficou indignado com o que ele viu e expulsou todo mundo lá de dentro. Olha o que é que Deus fala em Mateus capítulo, glória a Deus, capítulo 21, versículos 12 e 13, diz assim, ó: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrões. Isso aqui foi Jesus que fez, e foi Jesus quem falou. Mas Jesus não saiu dos padrões determinados pela palavra. Jesus, ele se irou-se porque ele estava indignado com aquilo que estava acontecendo dentro da casa de Deus. As pessoas estavam vendendo, estavam transformando a casa de Deus em um covil de ladrões. Isso não causa indignação? Perceba que a ira de Jesus era uma ira justa. Jesus não saiu de dentro da justiça divina. E é isso que Paulo está falando. Você pode se irar dentro da justiça de Deus, dentro dos padrões determinados por Ele, contanto que essa raiva não ultrapasse o pôr do sol, você não está em pecado. Glória a Deus. E Tiago está tratando exatamente disso. Tiago está falando assim, que a ira do homem, aquela coisa natural do ser humano, não opera a justiça divina. Ela está fora dos padrões que foram determinados por Deus. Glória a Jesus. E é isso que nós iremos ver agora. A diferença de uma ira dentro da justiça divina para uma ira fora da justiça divina. Gálatas capítulo 5 e versículo 20, a palavra de Deus diz assim: idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Percebam que esse pacote de obras da carne, ela leva o cristão
há uma série de pecados mortais capazes de tirá-lo da presença de Deus e levá-lo ao inferno. Se vocês prestarem atenção, todas essas palavrinhas aqui estão no plural. E todas elas levam o crente a contendas, idolatrias. Toca no assunto de idolatria para tu ver o tamanho das confusões que tu vai se envolver. Mas nós temos que tocar nesses assuntos. Obviamente de forma pacífica e sábia. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Vejam que todas esses pecados estão em um pacote de obras carnais capazes de tirar o crente da presença de Deus. E a palavra ira aqui é thumos no original. E aqui é onde nós iremos entender o porquê que Tiago está falando assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Thumos tem vários significados. Traduz-se como ira, mas o sentido é ainda mais terrível do que o que nós imaginamos. Glória a Deus. Thumos, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma. Esse tipo de ira aqui levam as pessoas a fazerem coisas absurdas e loucas. Sabe aqueles 2 segundos de loucura que as pessoas costumam falar? Pois é o suficiente para você fazer uma besteira que irá trazer problemas para o resto de tua vida. É uma cólera violenta, onde a pessoa age fora da justiça divina. Aí nós começamos a entender por que Tiago está falando: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa ira natural, carnal, violenta, diabólica, monstruosa, em poucos segundos é capaz de destruir vidas e famílias inteiras. Quem é que nunca viu falar de pessoas que por causa de uma brincadeira acaba entrando em uma contenda e um tira a vida do outro? O que é que acontece? Ele acabou com a vida do próximo e de tabela destruiu a sua vida e causou problemas para a sua família para o resto da vida. Então, essa ira violenta, fervente, é como uma tempestade que vem e logo se acalma, mas que deixam consequências terríveis para a vida daqueles que estão envolvidos. É por isso que nós precisamos falar pouco e ouvir muito. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele fala assim na sua palavra. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus falou isso para os discípulos. Olha só o que ele disse. Santo Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Jesus falou essas palavras para os discípulos pouco antes de ser preso, quando ele estava no Getsêmani.
Então ele chega para os apóstolos e fala abertamente para eles. Jesus diz: vigiai e orai. E ele explica o porquê de nós estarmos em vigilância e em oração. Ele diz: o Espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, vocês estão preparados, mas a carne é fraca. O que é que ele está dizendo? Cuidado com a sua carne. Ela pode te levar a um abismo sem tamanho. Eu costumo falar para os irmãos que existem 3 inimigos ferrenhos que andam conosco todos os dias. E o primeiro deles é a nossa carne. Não deis lugar à sua carne. Ela poderá te levar ao fundo do poço. O segundo inimigo é o mundo. E esse você não precisa ir atrás dele. Não se preocupe, ele vem até você. Ele vem até você através do que você assiste e ouve. Ou seja, ele vem através da televisão, do computador, do notebook, do celular. E depois que o mundo começar a penetrar na tua mente, você pode se esconder aonde você quiser. Ele vai estar lá com você. E por trás desses 2 ferrenhos inimigos está o diabo, inimigo de nossas almas, que irá usar todo o tempo necessário para te desviar dos caminhos do Senhor. Então, está entendendo por que Jesus mandou que nós vigiássemos e tomássemos cuidado com a nossa carne? É por causa disso. Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de versículos 22 e 23. Jesus fala uma coisa muito interessante. Muito interessante. Que todo crente deveria refletir sobre esta palavra. Porque o que tem de cristãos vendo o que não deveriam ver e ouvindo o que não deveriam ouvir é uma coisa absurda. Absurda. Olha o que Jesus fala. Santo Deus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha só que coisa interessante. Jesus está falando que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Ou seja, a lâmpada que acende o nosso corpo, que ilumina o nosso corpo, são os nossos olhos. Os nossos olhos funcionam como se fossem faróis. E Jesus está falando, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, será luminoso. Glória a Deus. Agora ele deixa aqui uma ressalva para nós. Mas se eles forem maus, o teu corpo será tenebroso. Glória a Deus.
Santo Deus. Aí Jesus fala mais uma terceira coisa. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande será tais trevas? Ou seja, se a lâmpada se apagar, a pessoa estará completamente perdida. Está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Presta atenção no que é que tu anda colocando os teus olhos, crente. O que é que tu anda assistindo? O salmista diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então não é tudo que o crente pode ver, não, meus irmãos. Não é tudo que o crente pode ver, não. Santo Deus. Alguns teólogos dizem que existem dois sentidos no ser humano, os olhos e os ouvidos. Eles dizem que são as janelas da alma do ser humano, porque tudo que entra na nossa mente entrou através desses dois sentidos, através do que nós vemos e ouvimos. Então, aquilo fica armazenado em seu subconsciente. A nossa cabeça funciona como se fosse um computador. Se abre um computador, está lá a área de trabalho, tem os ícones, que são as pastinhas. Dentro daquelas pastas existem as subpastas. De vez em quando nós precisamos entrar lá na subpasta para pegar algum documento, alguma coisa importante. E a nossa mente também funciona assim. A pessoa está vendo coisa errada, está escravizada na pornografia, escravizada por coisas inadequadas, indecentes. E está convicto que aquelas coisas não irão influenciá-la. E volta e meia, a subpasta é ativada e aquilo vem à tona. É por isso que Jesus está falando que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Mas se ele estiver braiado, eu vou até usar essa palavra antiga aqui do sertão, braiado, misturado com o mal, as trevas serão dominantes sobre você e irão te tirar da presença de Deus e irão te levar ao abismo. E tem muito crente caminhando na beira do abismo, prestes a serem lançados no fundo dele. Uma outra coisa, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 33 e 34, Paulo diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34. Santo Deus. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Glória a Deus. Santo Deus, olha só. Olha o que Paulo está falando. As más conversações corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes que você aprendeu na palavra de Deus? Você aprendeu a ser uma pessoa honesta, temente a Deus,
obediente a Deus e à liderança da igreja que Deus colocou aqui na terra. Você aprendeu a ser santo, como o Senhor é santo. Você aprendeu a andar em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando a pessoa se envolve em questões loucas, absurdas, conversações que estão fora dos padrões divinos, ela vai acabar absorvendo essas coisas. É isso que Paulo está falando. E as más conversações aqui há 2000 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Quando Paulo escreveu isso aqui, as pessoas não tinham acesso ainda aos veículos de comunicação. Então, a conversação acontecia em uma conversa, em um diálogo, onde as pessoas estavam ali juntas conversando. E os irmãos já haviam sido convencidos de que não existia mais ressurreição. Ou seja, as más conversações levam o crente a descrer naquilo que ele aprendeu na palavra de Deus. E hoje, como é que acontece? Hoje nós temos acesso às informações através das mídias sociais, através das mídias tradicionais. E você pode não estar lá presente, mas você está com o celular, ouvindo um rádio, uma televisão, e aquelas pessoas estão ali manipulando informações, mentindo e levando você a se afastar da presença de Deus. Mas tem crente que ainda diz que essas coisas não entram na cabeça dele. Glória a Jesus. Mas Deus está falando. As más conversações corrompem os bons costumes. E só existe uma maneira do diabo derrubar um crente. É se ele conseguir perverter a sua mente. Mudar a mentalidade do cristão. Só existe essa maneira do diabo derrubar um cristão. Quando um crente parte para a prática do pecado, é porque já faz meses ou até anos que ele vem colocando os olhos em coisas erradas e ouvindo coisas erradas. E o diabo vai só lançando as suas flechas malignas e esperando o crente cair. É assim que funciona. Então, a quantidade de cristãos que serão condenados por darem ouvidos a ideologias satânicas, diabólicas, anti-Deus, é uma coisa fora de série. Crentes envolvidos até o pescoço com ideologias de esquerda, comunista, socialista, satânicas, diabólicas, e não percebe que esses filhos das trevas estão destruindo, corrompendo, pervertendo a mentalidade deles. Não percebem que aquilo que antes eles repudiavam, condenavam, porque a palavra de Deus condena, hoje eles estão achando tudo normal. É uma coisa normal, não tem problema nenhum. Só que a palavra de Deus diz que tem. E problemas graves, seríssimos. Porque
mexe com a alma da pessoa, mexe com a salvação. Essas ideologias, elas promovem todo tipo de obras carnais e pecaminosas, calúnias, defamação, destruição de reputação. E esses irmãos não estão percebendo que essas coisas vêm do diabo. Estão recebendo essas coisas como se fosse Deus falando. Está entendendo por que eu falei lá no início da mensagem que nós precisamos ter o discernimento espiritual das coisas? Não adianta, irmãos. Não adianta nós tentarmos nos esconder atrás de uma coisa que Deus condena. Não adianta. Deus condena o comunismo. Deus condena a ideologia satânica de esquerda. Ou qualquer outro tipo de ideologia que ande na contramão da palavra de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, que esta palavra, ela sirva de reflexão para todos que nos assistem e que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que irão assistir esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.